Boa tarde a todos. Bom, eu quero agradecer primeiro a toda a hierarquia espiritual, né, que me permitiu, que nos permitiu chegar até aqui, né, e pelo amparo nessa tarefa também. E agradecer também a direção da casa pela confiança, pela oportunidade. Queria dizer de coração que a minha fala hoje é a partir de um lugar de máximo amor. Nesse plano de amorosidade que eu gostaria de me relacionar com todos vocês hoje, ideal que fosse assim o tempo todo, né? Mas nós, quer dizer, eu não consigo manter essa postura amorosa o tempo todo, né? A gente flutua, né? Mas vamos tentar. Porque, como diz lá o Evangelho, o amor cobre a multidão de pecados, né? Multidão de erros, a multidão de equívocos, a multidão de pisadas de bola que a gente dá, né? E é com esse amor incondicional que Deus nos ama, né? E é bom que a gente tenha isso em mente sempre, né? O tema dessas últimas semanas aqui é bastante delicado, e que é o suicídio. E a gente continua falando sobre isso, cada um tirando um pouco do que consegue absorver e trazer dentro do que foi proposto. Ninguém gosta de falar sobre isso, né? É um tabu, fica envolvido num medo tão intenso com o qual a gente não consegue lidar, então a gente prefere fugir do assunto, né? Acontece que hoje suicídio é urgência, né? Estatísticas mostram aí, alguns colegas já devem ter falado, mas a gente vai repetir, números que são impressionantes, quase 1 milhão de pessoas no mundo, mais de 10 mil, eu ouvi falar em 12 mil também no Brasil, tiram a própria vida por ano, né? O número de mortes registradas por suicídio ultrapassa atualmente o número de mortes em guerras, por exemplo. Além disso, em cada caso, uma média de 5 a 6 pessoas são diretamente afetadas pelo acontecimento, né? Então, são aqueles mais próximos de quem partiu, não apenas pela perda repentina de um ente querido, que já é um grande choque em qualquer outra circunstância, né? Mas principalmente pelas condições que ela ocorre, né? Que fica uma perplexidade sempre, né? E ocorre um trauma e consequências nos que ficam, né? O luto também é muito mais difícil, muito mais complicado nesses casos, né? A gente sabe. Então, a Organização Mundial da Saúde já considera o suicídio um problema de saúde pública no planeta, né? Então, é um problema social, né? Diz respeito a todos nós. É preciso fazer alguma coisa para reverter essas estatísticas, né? E falar sobre o assunto é um primeiro passo, né? Buscar informação e trazer esse assunto, tirar ele de debaixo do tapete, né? O Dr. Sérgio Felipe Oliveira lembra que, a partir da publicação da Carta de Ottawa, em 1986, pela Organização Mundial da Saúde, fica uma orientação geral, não de combate à doença mais, mas de promoção da saúde, né? Então, passou a existir, desde então, o entendimento de que todos nós somos agentes promotores de saúde. Isso não é muito falado, né? Mas é importante, quer dizer, a gente tem responsabilidade nessa questão, todos nós, né? E promoção de saúde tem de ser realizada em todos os níveis, né? Biopsíquico, mental, socioambiental e espiritual, né? Então, o que estamos fazendo aqui. Hoje, especificamente, o nosso foco dentro desse tema suicídio são as consequências espirituais. Eu acho que é importante, né, a gente tomar consciência de que, na verdade, todas as consequências de todas as coisas, de todas as causas, são espirituais. Porque nós, essencialmente, somos espíritos, né? Então, tudo que está relacionado conosco, em todos os âmbitos,
com a nossa vida, com o nosso corpo material, tem a ver com o espírito. Tudo é consequência espiritual, né? É impossível dissociar uma coisa da outra. E isso é um dos vários pontos de vista novos que o Espiritismo traz para o nosso esclarecimento há menos de 200 anos, né? Então, aquela pessoa que tira a própria vida, que extermina o corpo, é um espírito, como nós todos, que por alguma razão, que por alguma dor profunda, por algum medo indescritível, decidiu interromper o seu percurso aqui. Um percurso que ele mesmo se propôs antes de reencarnar, né? Existem alguns estudos que foram mapeando diversos casos de suicídio pelo mundo e mostram que 90% deles, em 90% deles, havia a incidência de alguma patologia de ordem mental, diagnosticável e tratável, né? A principal delas, a depressão. Então, se são patologias diagnosticáveis e tratáveis, significa que muitos casos de suicídio podem ser prevenidos, 9 em 10. Né? E alguma coisa que pode ser prevenida não é apenas um problema individual, né? É uma questão social, é uma questão coletiva, né? Porque assim como nós nos mobilizamos frente a qualquer epidemia, né? O mosquito XYZ, nós temos que nos mobilizar também perante o suicídio, que já é encarado atualmente como uma epidemia também, né? E, para isso, a ciência já tem avanços, né? Já existem medicamentos para a depressão e outras doenças, né, que podem acabar gerando. Medicina, psicologia, psiquiatria e outras especialidades podem e devem atuar integradas hoje, né? Nós temos até hoje a figura do suicidólogo, né, especializado neste tema. Então, como toda ação preventiva, a informação é realmente uma ferramenta fundamental, né? E a doutrina dos espíritos traz informações sobre a vida do espírito, sobre a reencarnação, sobre a função da dor e do sofrimento, né, e que deverá ser avaliada em cada caso, num mundo como o nosso, que é um mundo de expiação e provas, né? Então, nós, espíritas, temos bastante responsabilidade com essas questões também, porque tem aquela coisa, aqueles a quem muito foi dado saber, né, muito será pedido compartilhar, não é? E o que nós sabemos? Nós sabemos algumas coisas, mas, para o tema de hoje, achei importante a gente pensar alguns conhecimentos que a doutrina traz na sua base, no Livro dos Espíritos. Então, o que é o espírito? O que somos nós, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. Os espíritos estão mergulhados no fluido cósmico universal, que seria como a atmosfera espiritual, né? E os espíritos nós utilizamos esse fluido cósmico universal de uma maneira condensada para nos dar um contorno, para nos dar uma forma, para nos tornar visíveis, para que possamos nos relacionar, né? Esse fluido cósmico universal condensado é o que a gente chama de perispírito, né? Emmanuel diz que a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Então, a importância de nós nos tocarmos que com a nossa mente, que é do espírito, nós moldamos toda a nossa vida. Assim como o nosso perispírito, que é esse invólucro, então, semimaterial, então é um pouco matéria, uma matéria muito sutil, mas que envolve o espírito. No plano espiritual, você é reconhecido por causa dessa forma, né?
Ao mesmo tempo, na encarnação, ele liga o espírito ao corpo. Então, o ser humano encarnado é um ser trino. Ele tem espírito, perispírito e corpo. No plano espiritual, ele é duplo. Ele tem espírito e perispírito. Então, no plano espiritual, habitualmente, o perispírito mantém a mesma aparência que ele teve na última encarnação, pelo menos no nosso estágio evolutivo, né? E aí nós vamos nos sutilizando e a nossa forma também vai mudando, né? Então, Emmanuel lembra que nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. Agora, quem sente, quem pensa, quem ama, quem sofre e quem é feliz é o espírito. E a sede de todos os sentimentos, diz lá Emmanuel, bons ou maus, dignos ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível. E é o perispírito o órgão que transmite essas sensações. Espero que esteja claro. Logo, todas essas questões, essas dificuldades, essas dores que a gente enfrenta são do espírito. E como é que o perispírito une o espírito ao corpo material? O espírito não entra no corpo. O espírito se integra ao corpo através do perispírito, molécula a molécula. Essa ligação começa a acontecer no momento da concepção, por um laço fluídico, e vai se completando até o momento do nascimento. Está lá na Gênese. Quando o espírito tem de encarnar num corpo em vias de formação, um laço fluídico, que é uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vito-material desse germen, o perispírito, que possui certas propriedades de matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza nesse germen como uma planta na terra. Então, é muito interligada a coisa, né? Não são camadinhas, né? Então, todos os nossos órgãos ficam impregnados desse fluido vital, que faz com que eles funcionem de uma maneira integrada, para que exista um equilíbrio no corpo, né? Para que a vida flua através desse corpo físico e o espírito possa viver a experiência nesse plano. E cada um de nós encarna, como vamos dizer assim, um estoque de fluido vital necessário para viver aquele tempo que foi combinado nessa experiência, né? Pode acontecer desse tempo ser um pouco estendido por mérito ou por uma necessidade, porque cada caso é um caso, mas ele pode também ser encurtado em situações, por exemplo, chamadas de suicídio indireto, né? Então, a pessoa não tem intenção de se matar, de se aniquilar, mas ela comete excessos que acabam levando a um desencarne prematuro, né? Que é o caso clássico de André Luiz, que ele mesmo narra no livro Nosso Lar, né? Então, toda encarnação, toda reencarnação é assistida pelos amigos espirituais do plano superior. E assim como ocorre na reencarnação, o desencarne também começa a ser preparado com alguma antecedência pela espiritualidade, né? Eles nos acompanham durante todo o nosso processo, durante toda a nossa encarnação. E o desligamento entre o corpo e o espírito vai sendo realizado naturalmente, também aos poucos, molécula a molécula, até a hora da passagem. Todo esse processo de desligamento também é assistido pelos espíritos superiores, de acordo com o projeto original de cada um, né? E esses amigos espirituais vão fazer de tudo para nos ajudar a cumprir o nosso projeto. Agora, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E aqui está um outro ponto importante de atenção para o nosso raciocínio de hoje, que é: o suicídio nunca é planejado. Nunca faz parte do programa de ninguém, porque ele é antinatural, né? No suicídio acontece a morte brusca do corpo. Então, aquela preparação
para o desligamento não aconteceu, né? Então, ocorre uma ruptura repentina, não programada. E, desse modo, naturalmente, o espírito vai continuar ligado ao corpo físico, né? Esse desligamento aí não pode acontecer bruscamente. E se ele continua ligado ao corpo, ele continua sentindo tudo o que ocorre com esse corpo. Então, essa é uma das consequências, né? Há relatos sobre isso, sobre vários casos diferentes nas obras espíritas, que a gente pode ir buscar, e não dá para a gente entrar em detalhes agora. Então, Emmanuel diz lá em Roteiro: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites necessários. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. No templo da carne, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em esquecimento temporário, mas não absoluto, porque é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade. E acontece com todos nós, em graus diferentes, uma vontade de voltar para casa, né? Em alguns, ela é muito forte, né? Então, seja por algum desgosto íntimo, seja por um orgulho ferido, por tédio, por esgotamento nervoso, enfim, algum caso real de loucura, insensatez, falta de fé, tudo isso junto, ou muitas vezes também incluindo um processo obsessivo ou qualquer outra razão, a verdade é que aquele irmão, aquele espírito, tinha uma dor que não estava suportando, né? E que talvez ele não conseguisse sequer explicar para si mesmo, quanto mais dizer para alguém. E, ao pensar no autoextermínio como solução, ele acabou cometendo um grande equívoco. Tem uma psiquiatra espanhola especializada em suicídio que ela diz que, no fundo, essas pessoas não querem morrer, apenas deixar de sofrer a desesperança vital que sentem. É uma desesperança difícil de explicar, né? Ele também não acha que os outros vão entender, né? Então, ele busca o fim do sofrimento e encontra uma decepção, né? Porque percebe que o fim não existe, ele continua vivo. Então, a questão central que o levou a aniquilar o seu corpo também prossegue existindo, né? E é muita dor. Mas, graças a Deus, não há sofrimento eterno, né? Sempre nós teremos uma outra chance, todos nós, quantas chances forem necessárias. É possível que, nesses casos, a pessoa vai ter que ir lá para o fim da fila, né? Mas, ok, vai ter uma chance, mais uma, e quantas forem necessárias, né? Hamed explica para a gente que nós trazemos, na encarnação, múltiplos clichês mentais, arquivados no inconsciente, resultados de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas. Essas fontes emitem energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos presos a antigas mágoas e feridas morais. Então, muitas angústias íntimas, então, podem ser herança de experiências anteriores de outras encarnações. E podem ainda ser meio agravadas pelo meio, do modo que a gente reagia a elas, porque é certeza que todos nós nos propusemos a vir enfrentar aqui aquelas questões que realmente nos fazem evoluir, que nos fazem crescer como espíritos. E, ao mesmo tempo, colaborar para a evolução de toda a humanidade, todo o planeta. Mas, na hora que nós vamos ultrapassar a porta estreita, cada um de nós, é que nós sentimos o peso da dificuldade. Cada um sabe de si, né? Então, são situações, são sentimentos, são experiências interiores difíceis para nós, né? Mas que até podem parecer muito fáceis para o outro, para as outras pessoas.
Mas para nós não, porque é aquilo que nos pega, como a gente fala, né? Que é exatamente aquilo que a gente precisa. Então, talvez esse conhecimento possa fazer muita diferença na vida de alguém que está pensando em suicídio. Né? E, por isso mesmo, Joana de Ângeles, em toda a sua obra, nos aconselha o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. Né? Diz que nós devemos nos trabalhar sempre, começando por nos aceitar e jamais parando de buscar o próprio aprimoramento. Vamos atrás de saber como é que dá para olhar para isso de algum jeito. Né? Só que ninguém precisa fazer isso sozinho, é um outro ponto também. Nós vivemos em relação aqui nesse planeta, justamente para que a gente possa ajudar uns aos outros. Né? E Emmanuel alerta o seguinte: princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversas alimentam conversas, pensamentos ampliam pensamentos. Nossa inspiração está filiada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo da nossa constante renovação para o bem infinito. Então, que relações nós estabelecemos? Com quem nós nos ligamos mentalmente? A nossa vibração, o nosso pensamento é que vai determinar isso. E vai determinar também o que nós vamos receber como influência e aceitar, e vice-versa. Né? Então, nossas companhias nos dois planos são nossas escolhas, à medida que nós escolhemos vibrar dessa ou daquela maneira. Ainda falando em consequências, né? Emmanuel, em Religião dos Espíritos, fala, não é regra geral, ok? Mas muitos casos encontrados encarnados de distonias orgânicas, como mutilações, doenças mentais muito graves e algumas outras lá, podem ser reflexo de suicídio. Alguns casos narrados em livros também. Suicídio numa encarnação imediatamente anterior, né? Mas sempre tem que ser levado cada caso. Tá? Não se pode generalizar nada. O que acontece é que, no suicídio, o perispírito também é atingido. Né? Porque, como a gente disse, esse laço que entrelaça o corpo e o espírito também é matéria. Né? É uma matéria muito sutil, mas é. Então, esse perispírito, que é a matriz espiritual, vai apresentar uma lesão como aquela que foi feita no corpo físico, porque está tudo interligado. Né? Então, haverá sequelas perispirituais, né? Que vão requerer tratamento e reparação. Nunca por castigo, porque o Pai não castiga ninguém, mas por uma lei natural. Você não conseguiu passar de ano, né? E você desistiu da escola antes da hora. Uma hora você vai voltar. Né? Mas você, corpo, espírito, perispírito, todo você está envolvido nessa questão. Né? Então, assim como a gente não conhece a natureza da dor ou do sofrimento daquele irmão que fez essa opção pelo suicídio, nós não podemos aquilatar o sofrimento dele após o desencarne. É totalmente individual. Né? Mas é certo que os amigos espirituais o acolherão. É certo que o encaminharão, é certo que o consolarão. E quando chegar o tempo certo, ele vai ter uma nova oportunidade de continuar o caminho interrompido. Né? E aqui entra novamente a nossa doutrina consoladora, porque ela nos revela uma função para a dor. Né? E nos dá perspectiva diante das dificuldades, justamente por isso. Esclarecimentos que são combustíveis para a nossa coragem de prosseguir. Né? Força para as nossas fraquezas. Esperança para os aparentes becos sem saída. Né? Nós não podemos generalizar as causas, muito menos as consequências do suicídio,
porque, como tudo, em tudo, cada caso é um caso, cabe a nós a compaixão. Né? Porque um irmão, um igual, um espírito com dívidas como nós, fez uma opção equivocada. E, principalmente, porque ele não encontrou alívio. Né? Seu sofrimento continua, talvez, pior do que antes. Né? E se um espírito está sofrendo, todos nós estamos. Né? Como aconselha Emmanuel, não vamos julgar, não vamos condenar aquele que cometeu suicídio e não vamos estigmatizá-lo chamando-o de suicida para sempre, como muitos costumam fazer também. Né? Nós não conhecemos a sua luta interior, nós não podemos aquilatar o seu sofrimento, então vamos silenciar e vamos fazer algo por ele, vamos orar com compaixão, vamos vibrar amor. Em termos de prevenção, como a gente falou, todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Começando por nos informar a respeito, ficarmos atentos a quem está do nosso lado nessa jornada. Ao menor sinal, oferecer a nossa escuta, né? Procurar ajuda, se for no nosso caso, em todos os níveis, psicologia, psiquiatria, fluidoterapia, como se chamam, né? Os passes, enfim. Gosto de lembrar aqui do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma entidade voltada para a escuta, que presta atendimento voluntário e gratuito, pessoas muito sérias, né, estudadas dentro da questão, os atendentes são muito treinados. Né. Essa é uma entidade que foi criada por espíritas, mas ela não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, organização espiritual ou nada. Né, que está aí para ajudar, então procuremos, se for o nosso caso, encaminhemos alguém para lá. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para colaborar com a prevenção do suicídio, mas também tendo a humildade de reconhecer que a ninguém é conferido o poder de interferir no livre-arbítrio de ninguém. Né? Se nem os espíritos superiores podem, no último minuto, interferir no seu livre-arbítrio, no livre-arbítrio de ninguém, que dirá nós nesse plano. Né? Manuel Filomeno de Miranda sugere para a gente dialogar com bondade, com paciência com aquelas pessoas que têm essa propensão. Sugerir se dá um pouco de tempo, porque ganhando tempo, as situações, os problemas se alteram. Né? Isso pode mudar as coisas. Evitar oferecer bases ilusórias, sabe? Para esperanças fugazes, que não dizem nada. Né? Que mais? Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero. Né? Ele diz que esses são recursos que a gente tem à nossa disposição que constituem terapia preventiva que vai se fortalecer com a oração, com as leituras otimistas espirituais, com os passes, com o uso de água fluidificada, todos os recursos. Né? Mas, graças aos relatos dos livros Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, eu acho que a gente tem uma importante notícia, que é a de que Mãe Maria dirige uma dessas falanges de espíritos que socorrem aqueles que se suicidam. Né? Eu acho perfeito, porque são crianças machucadas precisando muito de colo materno. E não tem mãe mais amorosa que ela, inclusive por ter se dedicado a isso. Né? Então, graças a Deus que ela está aí para nos acolher. Né? Nos casos, então, que o fato já foi consumado, que seria o assunto de hoje, em que nós, então, passamos para a etapa das consequências, o que nós podemos fazer é nos colocar à disposição como ajudantes de Maria, que ela nos use, né? Acolhendo no nosso coração, naquele lugar de amor, mesmo que à distância, aqueles que estão sofrendo as dores de uma decisão impulsiva e solitária. Né? E assim como aqueles que ficaram e enfrentam uma dor de uma separação repentina e em condições tão dramáticas. Né? As nossas orações, as nossas vibrações certamente contribuirão
com as equipes espirituais no acolhimento, na ajuda, no tratamento desses irmãos. Então, que Maria nos oriente, nos ampare, nos console, e que Jesus permaneça conosco.